Boa tarde, você está no Direto da Redação, que hoje, excepcionalmente, está sendo realizado na quinta-feira, véspera do feriado de 1º de maio, que é amanhã, mas isso tudo tem uma boa causa. Eu estou aqui com o superintendente da APAS, Carlos Corrêa, que veio nos falar da polêmica sacolinha de São Paulo, né? Carlos, você gostaria de me falar o que está acontecendo? Porque isso já aconteceu lá atrás, né? Há 2 anos, parou, agora retomou desde o dia 5 de abril, né? Começou toda a história. Vamos fazer um apanhado de estudo? Sim, claro. Veja só, essa questão da sacolinha não é uma questão conjuntural deste momento, né? Nós temos desde 2007 uma demanda do governo federal com relação à redução de resíduos. Existe no Ministério do Meio Ambiente o Plano de Produção e Consumo. No Plano de Produção e Consumo existe um capítulo específico com relação à redução pelo comércio das sacolas plásticas. Essa redução, a redução da sacola plástica como um todo, aquele material que é descartável, independente da forma, independente do polímero que é usado, né? Então, em 2007, nós trabalhamos isso de forma que veio para o setor de comércio, que o setor de comércio era responsável em minimizar esse impacto para o meio ambiente. E a partir daí, a própria Prefeitura de São Paulo lançou uma campanha chamada Eu Não Sou de Plástico, onde tentava trazer para o público a necessidade do uso das ecobags. Houveram diversas campanhas por parte da própria Prefeitura com relação a isso. Em 2009, começaram a ocorrer novas campanhas e, novamente, o comércio foi colocado como vilão nessa história. Por quê? Porque as pessoas vão nos supermercados ou vão em qualquer comércio e acham que aquela sacola é gratuita. E, por ser gratuita, ele pode pegar quanto quiser. E as pessoas, às vezes, ficam se perguntando: quando aumentam os preços nos supermercados, por que os supermercados não repassam? Eles deveriam assimilar, igual eles fazem com a sacolinha. Então isso mostra claramente que a sacolinha não é e nunca foi gratuita. Ela sempre foi incorporada ao custo, assim como a energia elétrica, assim como a água. Limpeza. Você não consegue chegar lá num determinado produto no supermercado e ver lá escrito, igual lá na rotulagem nutricional, está lá assim, este produto custa R$10, R$6 do produto, mais R$2 de mão de obra, mais 22 centavos de energia elétrica, mais 10 centavos de água. Não é assim que acontece. Então, estes custos, eles estão numa planilha de custo que são adicionados ao preço do produto comprado. E mais a margem do supermercado faz o preço de venda final. A grande dificuldade é que, pelo valor da sacola plástica, você não consegue demonstrar isso claramente para o consumidor. Vamos a um exemplo. Se nós temos numa sacola plástica, as pessoas colocam 3 itens e aquela sacola anterior, a sacola branca, ela custava entre 3 e 4 centavos, vamos dizer que os supermercados incorporavam 1 centavo em cada produto. Eu pegava 3 produtos, cada um daqueles 1 centavo. Então, se aquele produto custava R$ 2,39, ele passou a custar R$ 2,40. Isso é imperceptível para o consumidor. Agora, neste momento que nós temos a sacola regulamentada, ela custa 3 vezes mais. Ela custa entre 8 e 15 centavos, dependendo da quantidade que você comprar. São essas aqui. Que são essas. Vou mostrar a verde. Isso. Que é essa verde que nós estamos mostrando e a cinza, né? Que é essa outra. São os 2 modelos permitidos, né, Carlos? Exatamente. É isso. Desde o dia 5 de abril. Isso, exatamente. Então, qual foi a decisão? Anteriormente, nós colocávamos esse 1 centavo incorporado à planilha de despesas do supermercado. Nesta sacola, nós teríamos que incorporar não 1 centavo, mas 3 centavos. E como o viés da lei fala claramente no uso do reutilizável, na redução de resíduos, nós entendemos que era o melhor momento
para que nós, em vez de incorporarmos para todos os consumidores 3 centavos, nós resolvemos. O consumidor que levar a sua ecobag, né, que é o modelo, que é o modelo moderno de consumo, né, todo mundo tem. Ele não pode ser penalizado pelo consumidor que não leva a sua ecobag. Ele não pode pagar por aquilo. Então nós vimos que a melhor maneira de se fazer isso era, vamos separar, neste momento, já que há um preço adicional a ser pago, só vai ser pago por aquele consumidor que não levar a sua ecobag ou não levar o seu carrinho de compra ou não levar o seu meio de transporte, que pode ser, principalmente para vocês mulheres, né, a própria bolsa, porque compra 1 ou 2 coisinhas. Sim, né? cabe. Então, com isso, o que se busca é um atendimento à legalidade que está disposta na lei e no decreto, e se busca também uma mudança de hábito, algo extremamente positivo. Né? Então, foi dentro desta visão que nós fizemos esse trabalho. Esse trabalho ele começou lá atrás, os supermercados já vêm trabalhando sempre sem nenhuma lei, mas agora se tem uma lei e nós estamos praticando essa lei, tão somente o que está disposto lá, nem mais nem menos. Carlos, vocês têm mais de 1.200 associados Sim. de supermercados no estado de São Paulo, né? Sim. Que é a APAS é a Associação Paulista de Supermercados do Isso. estado. E houveram 500 reclamações no PROCON de consumidores, as oficiais. Esse é o número que todo mundo está trabalhando. Sim. Como é que vocês veem isso? Como é que o supermercadista vê essa história? Fica uma atitude antipática com aquele cliente, ele tenta... Porque a gente sabe, você muito mais do que eu, que os supermercados de bairro da cidade, Sim. de vizinhança, tem aquela história de ser mais amigo, já conhece pelo nome. Como é que fica essa história? A APAS tem realmente 1.200 empresas associadas, no total de 4.000 lojas de supermercados por todo o estado de São Paulo, pelas 652 cidades do estado de São Paulo. Normalmente, quando se olha supermercado, se pensa sempre nas grandes marcas, porque elas estão na mídia, né, e elas são mais evidenciadas do ponto de vista da televisão, do rádio, né? Sempre quando se fala no supermercado se lembra do nome de uma grande. Mas você tem razão. A maioria dos associados da APAS são lojas de vizinhança, lojas preponderantemente familiares, que até levam o nome da família. Sim. E nós sabemos que você só vende mais se você tornar o ambiente da loja algo mais agradável. Pois é. Então, a proximidade do empresário de supermercado à sua clientela é algo que se busca a todo momento. Não é? Sim, sim. Então, estas 500 reclamações, eu digo para você que são inerentes a um processo de mudança, de hábito que tem a ver com o meio ambiente, que tem a ver com a redução de resíduos e que é uma política governamental e que agora tem inclusive uma lei e um decreto da prefeitura que possibilita que seja feito. Eu acho que o papel da APAS está sendo um papel de cidadania, de estar sendo feito. E 500 reclamações para uma cidade de 10 milhões de pessoas, eu acho que é um pleno sucesso o que está acontecendo. Se todos nós agora resolvêssemos que nós deveríamos tratar o que não está uniformizado, os problemas que estão ocorrendo nas lojas, em pouco tempo nós teríamos as soluções e estaríamos num caminho extremamente positivo. Então a gente entende dessa maneira, assim que a medida é acertada, logicamente que você mexe com o hábito. E todos nós, assim, nós estamos tendo uma grande dificuldade com a água. Mas assim, se você falar para a pessoa e olhar o dia a dia dela, em algum momento ela entendeu que pode vir a faltar água, mas ela ainda não se conscientizou no ato de ação com a água. Né? O dia a dia. Então a sacola a gente acha a mesma coisa. A hora que a pessoa iniciar o processo de não esquecer a sacola, ela fala sempre o seguinte, não, quando eu preciso da sacola, no supermercado ela está no carro, quando eu estou em casa ela está no carro, quando eu estou no carro ela está em casa. Então realmente nós temos que mudar o hábito e isso demanda algum tempo. Fico feliz, 500 reclamações são importantes,
é dado atenção a isso, porém, no universo que temos de 10 milhões de pessoas, potenciais. Exatamente. Então, temos que buscar e entender isso. E também digo assim, são 500 porque na loja o empresário entende, o supermercadista, ele sabe como compor com o consumidor. Ou vocês acham que os problemas são somente com relação à sacola plástica que acontece no supermercado? O consumidor chega na loja e, por uma questão de qualidade, o supermercadista, e de disponibilizar produtos, o supermercadista na padaria passa a fornecer pão congelado. Aí o padeiro não entende qual é o ponto de fazer aquele pão congelado e nos primeiros dias ele não faz corretamente. O consumidor reclama. E é da reclamação do consumidor que o supermercadista busca a alternativa e atende os consumidores. Nós temos uma indústria de supermercados no Brasil e preponderantemente em São Paulo que não deixa nada a desejar no mundo. E olha que eu visito alguns lugares por aí. Sim. Então, assim, nós temos uma referência no setor de supermercados e temos uma extrema responsabilidade com esse ativo que nós temos, que são os clientes. Então, nós somos muito responsáveis no que estamos fazendo. Eu acredito que essas 500 reclamações, Carlos, deve ter sido das grandes redes, onde você passa e você não tem com quem falar, não tem ali que você... Porque geralmente no de vizinhança, de 1 a 10 checkouts, ele é mais próximo do seu cliente. Você sabe quem é o dono, o gerente, então é uma coisa que eu acho que é até mais fácil de entender. A comunicação é mais fácil. Bom, tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta. Na verdade, eu acho que até para essa mudança, né, do hábito do consumidor, né, dia 28 foi divulgado, né, uma parceria, a APAS junto com o PROCON decidiram, né, por segurar a partir de 2 meses, a partir do dia 11 de maio. 2 sacolas. 2 sacolinhas, o consumidor consegue, né, levar sem custo. E até setembro, se eu não me engano, ou outubro, a cada 5 produtos ele tem desconto de 3 centavos. Ou acima de R$30, é isso? Isso, olha só. Tá valendo, né? Vai valer. A primeira coisa, foi noticiado que a sacola regulamentar era uma sacola biodegradável. Na verdade, a sacola não é biodegradável, portanto, ela não pode ser usada em propulsão. Ela não pode ser usada em quantidades como nós vínhamos utilizando. Sim, nós utilizávamos 17 bilhões de sacolas plásticas. Se eu não me engano, o processo da fabricação dessa sacola que é diferente, né, da antiga. No processo de fabricação, a sacola plástica normalmente, aquela convencional, ela era oriunda de petróleo, na sua totalidade. Esta também em 49%. Os outros 51% são de fonte renovável. O que é isso? É de cana-de-açúcar. Mas 50% e 49% é a mesma matéria-prima. O que faz com que essa sacola tenha os mesmos problemas com relação a descarte. E vai também levar o mesmo tempo para se decompor na natureza, né? Sim, exatamente. Então, assim, o que acontece? O que nós temos que olhar não é só a produção da sacola, mas é todo o ciclo de vida dela. E como o ciclo de vida, a redução do descarte é a melhor forma de você ajudar o meio ambiente, né? De você ter um menor desperdício. Eu não tenho tanta, eu consumidor não tenho tanta essa preocupação, porque parece que é uma celeuma essa questão do meio ambiente. Então, ok, faça a redução para evitar o desperdício, porque com certeza essa tua redução de desperdício vai ajudar um outro recurso, né? Então, eu acho que isso é relevante na questão desta sacola. Então, não adianta, agora nós temos uma sacola verde, então essa sacola verde eu posso usar indiscriminadamente. Não. No âmago da lei, você deve utilizar reutilizáveis, né? Ecobags e tal. Então, isso é claro. Aí, o que o PROCON buscou conosco? O PROCON foi a público e disse o seguinte: eu tenho dúvidas se este ato do supermercado cobrar pelas sacolas não é algo abusivo do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor. Foi muito claro conosco em relação a isso.
A APAS falou, nós queremos sentar para conversar com vocês. Nós queremos mostrar para vocês. E aí o PROCON trouxe algumas dúvidas. Vocês estão cobrando 2 vezes, porque vocês cobravam dentro do preço e agora vocês estão cobrando a parte do preço. Como que é isso? Nós dissemos, nunca, em nenhum momento, o setor de supermercados cobrou 2 vezes o valor da sacola, certo? Nunca, em nenhum momento. Nós retiramos da planilha de preços. Por quê? Porque o mercado é extremamente competitivo, gente. O supermercado, ele briga por centavos entre as lojas. A gente está cansado de ver, às vezes, um supermercado ir até o outro e ver lá e voltar e falar, eu vou diminuir 1 centavo do preço que eu estou praticando. Então, esta margem não fica no supermercado. Nós temos que nos utilizar dela para quê? Para sermos competitivos, porque o mercado, ainda mais na cidade de São Paulo, você tem uma capilaridade de supermercados gigantesca. Então, não dá para brincar com concorrência, você perde o cliente. Então, isso de maneira muito clara. Mostramos isso para o PROCON e mostramos para o PROCON também que a cobrança ela era devida. Além da questão de como empresa, como negócio, você ter a liberdade para a cobrança, né, você também tem a questão do viés ambiental. Né? Então, juridicamente, o PROCON reconheceu a partir do acordo que é possível a cobrança. Então, a APAS não instrui seus associados para que eles cobrem. A APAS diz que existe um custo e esse custo, cada supermercado deve trabalhar à sua maneira. E esse custo ele vai continuar, né? Porque, se não me engano, em 2011, né, foi muito forte essa mudança e não foi a rigor, na verdade, isso. Voltamos agora com essa história, realmente está ficando, né? A gente tem que comprar sacolinha, o consumidor ele vai continuar sempre? Ele não vai, ele vai levar a ecobag. Gente, ele vai ser muito sustentável, ele vai levar ecobags. Vocês vejam, simplesmente depois da entrada da legislação, do decreto, caíram em 70% o consumo de sacolas plásticas nos supermercados. O consumidor, ele olha e fala, como eu e você, eu não quero pagar, eu errei e eu não trouxe a minha sacola porque eu estou aprendendo, estou mudando meu hábito. Pode ter certeza que amanhã ele vai trazer a sacola dele e não vai. Tem umas ecobags bonitas, né, Carlos? Exatamente. Lembrando também, né, que essa mudança, né, principalmente até pela cor das 2 sacolas, nós temos uma cinza e uma verde. Vocês até se preocuparam, né, na verdade, criar os 2 modelos para que realmente ele descarte os produtos corretamente também, utilizando essas sacolas. A sacola verde e a sacola cinza saíram da regulamentação da prefeitura. A prefeitura viu na proibição expressa na lei das sacolas plásticas uma oportunidade de fazer com que São Paulo fosse uma cidade mais moderna ainda, incorporando costumes da Europa. Então, ele trouxe para a mesa a possibilidade da coleta seletiva na cidade. Está explicando aqui. E está, isso, exatamente. Aqui nesta e naquela. Né? Então, se nós, supermercados, somente incorporássemos os preços nestas sacolas e continuássemos fazendo no formato antigo, o que iria acontecer? Ninguém ia trazer a sua ecobag. E nem nós, supermercados, estaríamos cumprindo a lei, e muito menos o consumidor. Então, para que foi feita uma lei se é para a gente retroceder ao que não era uma lei numa sacola que é 30% maior do que a anterior, né? Sim, mais 40%, bem mais forte, mas que se não for para fazer um trabalho mais forte de reciclagem, de coleta seletiva e de destino dos resíduos, do que adiantou toda essa celeuma? Você então, acha é muito que claro. São Paulo vai servir de modelo para outras cidades? Eu já ouvi falar que no Grande ABC já está se movimentando. Eu não tenho dúvida, eu acho que há uma expectativa no acordo que foi feito com o PROCON, que o PROCON reclamava de quê? Ele dizia assim, não houve tempo para o consumidor entender o que está acontecendo, vocês precisam comunicar de uma forma mais efetiva.
A associação entendeu isso e fez um acordo que abria mão de um preceito básico para nós. Nós falamos, poxa, nós não temos que voltar a dar sacola plástica no modelo antigo, porque daí o consumidor não vai mudar o hábito nunca. E nós já avançamos nisso e, mesmo com a quantidade de reclamações que tem, várias pessoas estão aderindo. Final de semana, as pessoas estão programando para ir para o supermercado com as suas ecobags. E com isso, logicamente que São Paulo vai dar uma demonstração clara de que ela está na dianteira disso. E isso vai fazer com que toda essa implementação no resto do Brasil seja feita de uma forma mais tranquila, com maior entendimento. Eu acho que isso é uma responsabilidade de nós paulistanos. Nós podemos fazer isso e nós devemos fazer isso porque isso é bom para todo mundo. E assim, tem que deixar claro, o setor de supermercados ele não vive de vender sacola. Nós nunca obtivemos lucro na venda da sacola, nós não temos interesse em vender sacola. Nós queremos sim, existe uma sacola para coleta seletiva, as pessoas podem fazer uso dela preliminarmente para transporte das suas compras e depois usar para essa coleta seletiva. Ah, mas eu tenho que pagar? Sim, muito mais barato do que você paga um saco de lixo. Não se esqueça disso. Sim. E a gente acredita que a redução tende ainda a ser maior. A hora que a pessoa começar a separar o lixo dela, ela vai entender que ela consegue colocar muito mais aqui dentro. E ela também, quando for no supermercado, ela não vai colocar 2 itens aqui dentro. Ela vai colocar 8, ela vai colocar 9, ela vai colocar 7. E quando tiver um item mais volumoso, ela vai colocar 1, porque ela precisa colocar 1. Sim. Então, com certeza, esta mudança, ela se dá e o preço é um preço educativo. Né? Então, os supermercados, pelo acordo, vai colocar na porta do supermercado, no lugar, orientação, né? Orientando, dizendo, olha, este aqui é meu preço da sacola. Para o consumidor, já na entrada do supermercado, já ter o prévio conhecimento. E o PROCON disse para nós, vocês não têm que dar 2 sacolas, vocês podem dar até 2 sacolas. Porque às vezes o consumidor tem 7 itens e cabe em uma sacola. Às vezes ele tem 3 pets e não cabe em uma sacola. Sim. E isso, quem é que resolve lá? É o operador e o consumidor. Sim. Vão ter consumidores menos conscientes? Sim. Mas vão ter extremamente conscientes que vão pegar a pet e vão falar, eu não preciso de nenhuma. Isso já acontece no supermercado. Verdade. As pessoas conscientes, elas já são conscientes desde antes mesmo da nossa outra campanha. O varejista está, na verdade, um pouco preocupado com a fiscalização, Carlos. Ela realmente está sendo efetiva no ponto de venda? As multas são altíssimas. Não, porque a gente vê, primeiro, essa legislação é para todo o comércio. E a gente vê que quem está seguindo a legislação é o setor de supermercados. Então, quando você vai em outros comércios, eles ainda não conseguiram, mas eu entendo por quê. Porque cada setor tem a sua particularidade. E eu entendo também que esta matéria-prima é uma matéria-prima que ela não está sendo produzida em quantidades para atender todo o mercado. Tem esse problema ainda. Então, o pequeno comércio, ele além de pagar mais caro, ele está tendo um prazo de até 40 dias para estar recebendo a sacola. Então, logicamente que com isso ele acaba tendo um estoque da antiga, ele fala, eu vou jogar fora esse aqui, como é que eu vou fazer? Então ele está se desfazendo dessas enquanto não chegam as outras. E lógico, a partir do momento que uniformizar a totalidade do mercado, nós vamos ter outros comércios aderindo, porque é uma determinação da prefeitura. Eu acredito que o setor de supermercados e todo o comércio quer ser legalista, não quer não praticar. Montado também, não tenha dúvida, as nossas margens não permitem que a gente receba multas. Por conta de uma sacolinha de 8, 10 centavos. Exatamente. Né? Usem sacolas ecobags, as mais bonitas. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada Andréia. Bom, hoje o programa como foi excepcional, amanhã eles vai estar no horário dele normal de novo, às 13 horas e vai ficar depois disponível, 24 horas o vídeo fica aí, todo mundo que tiver alguma dúvida sobre a sacolinha, tá lá o vídeo e a gente espera que vocês tenham gostado. Boa tarde e até a próxima sexta-feira.
Mal falou.